aquilo foi um momento de volte-face. Porque, para já, temos de pensar que aqueles jovens viviam todos na iminência de acabarem os cursos, os que estavam na universidade, e partirem para a guerra colonial. Também a juventude que trabalhava estava nesse mesmo barco. Ora bem, quando se dá este assassinato, para os colegas de Ribeiro Santos, isto também significava perder um dos seus. Para pessoas que não o conheciam de maneira nenhuma, era a morte de alguém que era da mesma idade. E quando temos perto de 20 anos, somos todos imortais. E isso teve um papel tremendo numa altura em que muito se falava de uma primavera marcelista. A primavera marcelista revelou ali que era um inverno tenebroso, que os jovens que participavam no movimento estudantil, os jovens que se rebelavam contra o regime, que iam a um mero meeting sobre a guerra, podiam ser baleados, podiam ser mortos. Isto fez expultar em muita gente também essa vontade de luta contra a guerra colonial, e junta-se nessa luta, juntam-se também, obviamente, as mulheres, que nesta fase também passam a ter um outro papel de intervenção pública. Este vai ser um momento que se pode dizer que para a juventude portuguesa, aquela juventude aqui como também no resto do mundo, é uma juventude que é baby boomer, que nasce no final da Segunda Guerra Mundial e que para a qual até alguns dos problemas básicos que para a geração dos seus pais tinham ficado por resolver, nomeadamente questões de natureza económica, pareciam mais ou menos resolvidos. A guerra colonial pesava aqui, pesavam noutros sítios do mundo, aqui ao lado em Espanha, na Grécia, na América Latina, pesavam ditaduras, pesavam guerras sujas e a juventude tem um papel fundamental. Ribeiro Santos aqui é decisivo também nesse contributo para o final de um regime que matou até ao fim. Aliás, é muito curioso que no dia 25 de Abril, também em frente da Rua António Maria Cardoso, a PIDE volta a matar. Esse era o seu modus operandi. Portanto, este momento é só um momento precursor de outras coisas. E os jovens vão aproveitar, para muitos é uma descoberta do ponto de vista político. Ribeiro Santos ficou inscrito na memória coletiva. Quando eu digo isto, estou a dizer que aqueles que o conheceram, aqueles que estavam no momento em que ele foi assassinado, aqueles que participaram no funeral dele e que foram duramente reprimidos, esses não esqueceram. Ou seja, esses coletivos mantêm a memória de Ribeiro Santos. Depois, por outro lado, na memória pública, nós temos uma calçada Ribeiro Santos em Lisboa, temos na Faculdade de Direito uma foto estilizada de Ribeiro Santos, temos em Económicas uma placa, uma pequena placa muito maltratada, perto do local onde ele foi assassinado. Diríamos, há alguma consagração na memória. Há, digamos, na memória coletiva, nessa memória dos grupos pelos quais ele circulou. Todavia, falta a inscrição de Ribeiro Santos na memória pública. O que é que isto significa? As democracias são devedoras daqueles que lutaram para que elas existam. As democracias não devem nada aos torturadores, aos torcionários, aos ditadores. Devem tudo àqueles que lutaram para que elas existam. Ou seja, nos livros escolares, naqueles pelos quais aprendemos a história, falta também inscrever Ribeiro Santos. Falta inscrever a memória de um jovem que, ao participar numa reunião sobre a guerra, é assassinado. Falta isto para mostrar que os últimos anos da ditadura portuguesa, os últimos anos do Estado Novo, foram também anos que mataram.
Não foram tempos em que a democracia aparentemente já se estivesse a preparar, como muitas vezes se diz quando se fala da primavera marcelista. Não. Este regime em que queremos continuar a viver, este regime democrático, precisou do 25 de Abril para ser inaugurado. E lembrar Ribeiro Santos e inscrevê-lo na memória pública é inscrevê-lo sem ser de maneira tíbia. Porque quando nós olhamos para a placa da toponímia, ela diz Calçada Ribeiro Santos, militante antifascista. Era talvez importante que lá estivesse militante antifascista assassinado. Porque militantes antifascistas houve muitos outros. Este foi assassinado. Ao não inscrevermos na memória pública completamente o que ocorre, nós deixamos caminho aberto para revisões da história que podem ser perigosas. As democracias são frágeis. E ao serem frágeis, a fragilidade das democracias requer estas políticas públicas de inscrição da memória. A memória do Ribeiro Santos não pode ficar só no seu grupo de amigos, nas pessoas que o conheceram, porque também sabemos que há uma contingência biológica, nós somos finitos. Inscrever Ribeiro Santos é inscrevê-lo também naquilo que se aprende na escola. É falarmos dele, termos registros acerca dele e, para isso, um conjunto de pessoas, de investigadores, de gente que vem de associações variadas, resolveu juntar-se nestes 50 anos que passam do assassinato de Ribeiro Santos. E, entre outras coisas, vamos organizar uma conferência internacional, uma conferência que traz cá quem nos vem falar da ditadura aqui do lado, do franquismo, que chega ao fim com a morte de Franco em 1975, portanto um ano depois da nossa democracia. Temos também quem venha falar da ditadura grega, que acaba no mesmo ano que a nossa, e do papel da juventude aí. Vêm também a esta conferência internacional que vai ter lugar na Torre do Tombo nos dias 10 e 11 de outubro de 2022, vêm também investigadores da América Latina que vêm falar das guerras sujas da América Latina e do papel da juventude e da força da juventude contra essas guerras sujas e contra as ditaduras. Aqui de Portugal junta-se também um conjunto de investigadores de várias universidades. Aliás, esta conferência é organizada pelo Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa e pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Além disso, vamos juntar várias rodas de conversa, várias rodas de memória com gente que conhecia Ribeiro Santos, que nos vai dar textura a esta pessoa de quem temos mais conhecimento através até de fotografias estilizadas, amigos, colegas que vão falar dele. Na sala vão estar familiares de Ribeiro Santos. Vamos ter também quem venha relatar um momento a partir do qual as suas próprias vidas também nunca mais foram a mesma coisa. Foi o momento do assassinato do Ribeiro Santos. As pessoas que estavam na sala, aí Económicas, no atual ISEG, quando ele foi baleado e José Lamego também foi atingido, e quando Ribeiro Santos foi assassinado. Finalmente, nas rodas de memórias também vamos ter quem venha recordar o que foi o dia do funeral. Muita gente vai despertar também politicamente nesse funeral, porque a carga policial foi de uma violência enorme. E muitas pessoas vão iniciar-se na atividade política de contestação ao regime a partir desse momento.